Olá, jovens, tudo bem? Vamos continuar a nossa apostila, nosso curso, e iremos falar agora de cópias de segurança ou backup. Está aí uma rotina que deveria ser prioridade para todos, principalmente quem administra sistema, DBAs, mas que muitas vezes ela é esquecida, né? Ela é esquecida e só é lembrada quando acontece algum problema que a gente tem que recuperar o backup, tá? E às vezes você até cria algumas rotinas de backup, mas você não faz testes, né, se aqueles backups realmente estão sendo feitos. E na hora que a coisa na hora que dá errado alguma coisa, você vai recuperar as cópias de backup e você vê que você não os dados backupeados, né, copiados, não condizem com o que deveriam condizer. E aí é um Deus nos acuda, tá ok? Bem, então backup, uma cópia de segurança, é uma atividade típica do administrador de banco de dados. E os SGBDs, eles possuem ferramentas que possibilitam o backup, né, dos dados, tá? Então você tira os dados de dentro do SGBD, coloca-os para fora e aí você guarda, né, em diversos locais aí, para caso ocorra alguma fatalidade, você recupera esses dados, tá ok? Bem, os tipos de backup, pessoal, nós temos aí o seguinte: nós temos alguns modelos de backup, tá? Existe o cold e o hot. O cold e o hot, ele depende, ele é assim, ó. O que é o hot? O hot, você está com o SGBD rodando normal e você vai lá e faz o backup do SGBD normal. Então o hot, ele considera transações, ele dependendo da transação estiver aberta, ele espera a transação fechar para ele continuar, sabe? Ele ou ele ignora a transação e pega os dados que estão comitados. Então assim depende muito da maneira pela qual esse tipo de backup foi implementado no SGBD. E o cold é o tipo de backup em que você dá um shutdown, né, no SGBD, desliga ele, faz o backup e sobe de novo. O backup cold, ele não é muito útil, porque, poxa, quando é que você vai ter tempo para fazer um shutdown, né, desligar o banco de dados, né, assim. Então é difícil. Então vamos considerar o hot, tá, que é o que todo mundo utiliza, assim, normalmente. Aí o hot eu tenho três tipos. Quais são eles? O tipo completo, o tipo incremental e o tipo diferencial. Tá ok? Então temos backup hot, temos três tipos: o full, que é o completo, o incremental e o diferencial. Antes de falar sobre eles, deixa eu falar o seguinte: SGBDs pagos, eles têm ferramentas que naturalmente eles fazem esses três tipos de. Então, continuando aqui o que eu estava falando, os SGBDs pagos, eles possuem maneiras mais natural de se fazer backup ou completo, ou incremental, ou diferencial. Os SGBDs frees, como o PostgreSQL, eles até fazem esses três tipos aí, mas ou você precisa de ferramentas externas, né, acoplar ferramentas externas nele, ou você tem que você mesmo fazer os controles que eu vou falar para vocês aí, tá? Então depende, o PostgreSQL, por exemplo, depende de você fazer mais coisas na unha,
não é tão automático assim. Bem, o que são backups completos? Os backups completos, pelo próprio nome diz, é os backups que são os backups que você faz da base de dados inteira. Então, imagina o seguinte: você tem um sistema lá na tua software house, na tua fábrica de software, e você instala um cliente, e esse backup no cliente inicial ele é muito pequeno, demais. E aí o backup você starta ele normalmente de madrugada, e ele vai demorar lá 40 segundos. Passa-se o tempo, esses 40 segundos passa para meia hora. Passa-se o tempo, essa meia hora passa para 2 horas, 5 horas, 10 horas, até que vai chegar um momento que 13, 14 horas não são suficiente para fazer o backup. E aí você fala, poxa, a empresa ali ela para as atividades, sei lá, 6 da tarde e começa às 7 da manhã. Então um backup que demora 14 horas, por exemplo, não vai ser suficiente para fazer, né, para dar tempo, né, do sistema fazer todo o backup. Então o que você pode fazer? Então você pode quebrar o completo nesses dois, ou incremental ou diferencial, tá ok? Bem, o que é o incremental? O incremental é o seguinte, pessoal. Então imagina assim, ó, no domingo você faz um backup completo. Aí na segunda-feira, o incremental ele só vai backupear aqueles dados que não que foram modificados em relação ao backup full de domingo. Na terça, ele só backupeia os dados que foram alterados do backup da segunda e do full. Entenderam? Com isso eu já tenho 3 arquivos, um full e 2 incrementais. Na quarta-feira, ele faz o que na quarta-feira? Ele só vai backupear os arquivos que foram alterados dos 2 anteriores e mais o full. Então, o que acontece? Você vai ter backups muito rápidos, porque grande parte dos dados não são alterados durante todo o tempo. São poucos os dados que são alterados, né, em relação à base inteira. Então são backups muito rápidos, que você cai aí de 14 horas, você cairia para 1 hora, né, por dia. Então é muito rápido. Qual é o problema dos incrementais? O problema é o seguinte, ó. Suponha que você está backupeando, né? Então fez o full no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira houve um vírus lá no sistema lá que ferrou com a base de dados, né? Prejudicou, corrompeu a base de dados. Qual a solução? A solução é voltar ao backup. O que você tem que fazer nos backups incrementais? Então, se ele deu crash na sexta-feira, então você vai voltar de quinta, né? Então quinta-feira está ok. Então você vai voltar um dia os dados da base de dados. O que você faz? Você vai ter que voltar o seguinte: você vai ter que voltar o full e depois voltar o de segunda, voltar o de terça, voltar o de quarta e voltar o de quinta. Entenderam? Então você fica fazendo essa. Você é obrigado a voltar todos os backups, né? O de quinta, sexta, sábado, quinta, quarta, terça, segunda e domingo. Se por um acaso você faz um backup full a cada 15 dias, então você faz 15 dias e os 14 dias restantes você faz incremental, você vai ter que voltar lá, ó, os 14 dias, o 13º, quantos forem necessários para chegar até o full, tá? Então a volta ela é muito complicada. E convenhamos, quando você tem um problema sério, que a empresa para de funcionar por causa do banco de dados, você tem que voltá-lo o mais rápido possível, tá? Para poder sanar essa diferença, existem os diferenciais. O que é o diferencial? Diferencial ele é semelhante ao incremental, porém o arquivo que você vai ter que voltar, ele só gera um único arquivo e mais o full. Quer ver só?
No domingo você, o diferencial agora, tá? Domingo você faz o completo. Na segunda você faz um diferencial. O que é o diferencial? Ele vai mudar só o que vai ter só o que mudou em relação ao domingo. Até aí é igual ao incremental. Mas agora na terça-feira você vai fazer o seguinte: você vai fazer um outro incremental. O que vai ter nesse outro incremental? Vai ter todas as mudanças da segunda mais as mudanças da terça. Todas as mudanças da segunda, não somente os dados que mudaram da segunda para terça, como é um incremental. Então todos. Na quarta-feira vai ter todos os dados que foram mexidos segunda e terça e mais os da quarta. Na quinta, mesma coisa. Na sexta, mesma coisa. Então na sexta-feira eu vou ter ó, um backup full no domingo, e na sexta eu vou ter um backup que vai pegar todas as modificações que ocorreram segunda, terça, quarta, quinta e sexta e a sexta. Entenderam? Então veja, se eu olhar o HD, eu vou ter um full e vou ter mais o de segunda, terça, quarta e quinta e o de sexta. Só que para mim, se der um problema na minha base de dados, eu só volto, olha só, eu só volto o full e volto de sexta-feira apenas. Para mim, o de segunda a quinta não faz, eu não tenho problema, não tem utilidade para mim. Talvez assim, como eu não backupei na sexta-feira ainda, então eu teria que voltar de quinta-feira, na verdade. Deu um crash na sexta, eu volto de quinta-feira. Então eu só volto de domingo e de quinta. O segunda, terça e quarta para mim não importa, tá? Então essa é a vantagem do diferencial. Então o diferencial, o backup ele vai ser um pouquinho mais lento. Por quê? Porque ele vai ter que pegar as modificações que ocorreram nos dias anteriores a ele. Só que a volta é rapidinho, porque a volta eu só volto o full e volto ele, o último, tá bom? Bem, vamos lá. O PostgreSQL, pessoal, ele possui recursos, duas maneiras de se fazer backup. Uma é pelo pgdump, que é uma maneira lógica, é uma maneira do PostgreSQL. E outra é o comando copy do Windows mesmo, ou do Linux no caso, né? Eu vou lá e dou um copy database, jogo para um canto, quando se der um problema eu volto esse database aí. Nós não iremos trabalhar com isso, porque isso daí exige um conhecimento do sistema operacional. Nós iremos trabalhar com pgdump, tá? Que é do PostgreSQL. Vamos lá então. pgdump. O pgdump ele faz a cópia lógica dos dados, tá? Não é física, é lógica. Ele pega os dados lá que está no database e faz a cópia. Eu não estou copiando o database, entendeu? Database, eu estou copiando somente os dados. Então vamos lá. Primeiro pgdump. Primeiro pgdump é o pgdump dump all. Ele pega mas todo o teu banco de dados inteirinho, todos os databases que tem lá dentro, todas as triggers, tudo usuário copia. Perdão, usuário não, só os databases, tá ok? E copia, faz uma cópia de um arquivo, tá? Uma vez só, tudo. Então, bom, vamos ver aqui o pgdump funcionando. Ó, eu criei aqui um diretório chamado pgbackup dentro do diretório tmp do Linux, tá? Apenas para eu poder copiar aqui, fazer as cópias aqui, tá? Então vamos lá. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Entretanto, se eu fizer esse pgdump, pode ser que haja erro. Por quê? Porque o pgdump, da maneira que está aí, ele está considerando que o PostgreSQL esteja rodando no meu Linux. Os meus PostgreSQL rodam em Docker. Até que a tendência é rodar em Docker, tá ok, pessoal? Dificilmente você vai instalar o PostgreSQL num servidor. Você roda um container Docker dentro do servidor
e tem diversas vantagens em relação a rodar ele fixo, tá? Então, para eu poder rodar o PGDump aqui, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que indicar o host. Meu host aqui, eu não tô lembrando qual que é o host. Meu host aqui do Docker meu aqui, ó, é esse daqui. É 172.17.01. Então, ó, guardem esse número aqui porque eu vou precisar dele lá na frente. Eu vou esquecer de novo. 172.17.01. O usuário e o nome do meu backup. Vamos chamar o meu backup aqui de backup full. Pronto. Ó, backup. Ah, tá. Esse cópia de segurança aí, ele foi aquela que deu um enter e acabou gerando o arquivo, tá? Então, ó, se eu der um vim para ver o conteúdo do arquivo, ó o que ele faz, ó. Ah, pessoal, perdão, ele copia assim, ó, ele copia os usuários sim, tá? Foi que eu não copiava, ele copia assim, tá, ó. Copia até a senha dele aqui, ó. Copia tudo, tá? Então, ó, o pgdump, ó, o que ele faz, ele copia, agora são os databases, ó. Então ele copia realmente tudo, é o banco de dados inteirinho mesmo, assim, tudo. Acho que menos o usuário Postgre. Não, tá até o usuário Postgre tá aqui, ó. Tá, então ele copia tudo. Ó, as funções que a gente criou na aula, olha aqui as funções, ó. Tá? Ó. As triggers também devem estar aqui. Tá? Aqui as tabelas, ó. Do RGB, nos bancos de dados. Aqui embaixo deve estar os dados aqui, ó. Tá? Então, ó, copiou tudo pra mim. Beleza? Esse é o full, tá? O full, depois para nós voltarmos, eu deveria criar talvez startar um outro Docker aqui vazio, né? E com Postgre fazer a volta. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Porque na prática é muito difícil acontecer isso. Tá? Você tem que backupear o banco inteiro, tá? Normalmente você vai backupear banco de dados específicos. Bem, para eu criar um banco, para eu backupear um database específico, pessoal, eu vou usar o pgdump. Só pgdump, não é o pgdump A, ó. Pgdump, aí tem aqui, ó, o host, né? O meu usuário. E agora eu tenho alguns parâmetros aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, peraí. O "-f" é para onde eu quero jogar o backup, tá ok? E qual é o nome do banco de dados, database que eu vou backupear, tá? Desses parâmetros aqui, o que nós é importante para nós? Tá? O "-v" é apenas para ele mostrar o que está sendo copiado. Ele vai mostrar para você, né? Agora, o FC é interessante. Eu tenho o FC e o FP. O FC é o tipo de backup natural do Postgre. Ele faz o backup, mas os dados são criptografados. Então, no formato próprio dele lá. A gente abre o arquivo e não consegue enxergar. É cheio de caracteres, né? Parece que a coisa é executável, assim, sabe? É linkada. E o FP, ele é SQL, é um SQL mesmo, assim. É igual o que a gente viu do dump all, tá? E aí, de acordo com o formato que nós temos, há maneiras diferentes de você fazer o restore, que é voltar a cópia de segurança, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Então vamos lá. Vou fazer dois backups, tá? Dois backups. Um pelo modo FC e o outro pelo modo FP. Eu só vou usar o database ABD4. Apesar de que eu estar trabalhando com dois databases, ó, só vou usar o ABD4, mas das maneiras diferentes para a gente saber
qual o resultado em usar FC, que é próprio do PostgreSQL, ou FP, que é SQL puro, tá ok? Então vamos lá, Ctrl C, ó. Então tá, então aqui eu vou copiar meu backup. Então eu vou chamar esse arquivo aqui de... Esse aqui meu vai ser o FC, então eu vou chamar de FC ABDA4, tá ok? Vai ser FC, só que aqui agora, ó, qual que é o host? De novo, é 172.17.01. Opa! 172.17.01. Tá, então eu vou fazer um pg dump do meu database ABD4. Vou chamar de FC ABD4 para eu poder salvar nesse formato. Então aqui é um backup full, tá ok? É sempre full que eu faço, ó. Ó que beleza. ABDA4. Pronto. Copiei. Olha o arquivo aqui, FC ABDA4. Nós vamos entrar nele e os dados, ó, estão tipo criptografados, tem uns controles aqui, ó. Não é uma coisa natural, entendeu? Tá? Eu já vou copiar, fazer a cópia pelo FP pra gente ver a diferença, tá? Então aqui é FP, ó. FP, resta igual, não muda nada, e vou dar um Enter, ó. Agora, se nós dermos um VI FP, olha aqui, ó, é igual o dump all que nós fizemos, ó. Tá ok? Eu consigo marcar tudo isso, Ctrl C, e lá no pgadmin dar um Ctrl V e rodar e mandar rodar o SQL, tá ok? Desse jeito aqui, ó. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou me conectar no PostgreSQL, vou criar dois bancos de dados. Um eu vou chamar de FP alguma coisa, outro de FC alguma coisa, e vou fazer o restores neles, tá ok? Então, ó, então PSQL, né, taranã, o IP aqui, -u, e o banco de dados, eu vou me conectar no ABD4, pronto. E vou criar agora, ó, create database, vou chamar de FC ABDA4 e vou chamar de FP ABDA4, porque agora eu vou restaurar em cada um deles, tá ok? Então vamos lá. Ó, se eu entrar aqui, ó, no FC, ó, e dar um /dt, não tem nenhuma tabela, tudo bem? Então, tô saindo, tá? Tô saindo, apaguei a tela. E agora, pessoal, bem, se eu quisesse fazer um backup de uma tabela específica, eu colocaria aqui qual é a tabela que eu queria, aqui, ó, -t cliente, ó. Eu adicionaria o -t cliente e fazer o backup, tá bom? Bem, restaurando backups, vamos lá. O PG Restore é a ferramenta do PostgreSQL. É a ferramenta do PostgreSQL que faz o que? Ele pega a cópia de segurança e volta os dados ali para dentro do PostgreSQL, tá ok? Então vamos lá. Ó, vamos pegar esse modelo aqui, ó. De novo, ó, o -d
é o banco de dados que eu criei, database novo, que eu vou restaurar. Ele está vazio, que seria aquele FC ABDA4, e vou pegar o arquivo, né, que nós backupamos agora, e vou jogar para dentro do banco de dados. Então vamos lá. Assim como nós tínhamos o PG dump, temos o PG restore. Então vamos lá. Como é FC, eu vou pegar o arquivo fcabda4, tá ok? Ó, peguei esse arquivo, né, que está aqui no meu diretório. Lembra, tem 3 arquivos aqui: fcabda4, fpabda4 e backupfull.bkp, tá ok? Qual é o banco de dados que eu vou jogar lá dentro? É o fcabda4. E eu vou ter que mudar aqui, ó, o IP do meu Docker. Eu acho que é isso. Eu vou dar um enter aqui. Beleza, ó. Ele recuperou. Agora, antes de eu ver lá no database, vamos fazer o seguinte, ó. Mais fácil, né, pessoal? Ó, PSQL FC ABDA4. Olha aqui as tabelas aí que eu recuperei agora, ó. Tá? Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que eu vou pôr aqui, ó, FP, e vou pôr aqui, ó, FP ABDA4. Olha o que vai acontecer. Aqui eu também tenho que fazer o que? FP aqui, ó. Tá? O que aconteceu? Ele não reconhece. Ele só reconhece as opções C, D e T. Ele está trabalhando com a linguagem com opção C. Então o restore não pode. O FP não aceita ser voltado com o comando pg restore. Quando eu faço um backup do tipo FP, para eu poder restaurá-lo, tem que ser via pgadmin, né, Ctrl C e Ctrl V no bloco, ou usar o /i que a gente viu, né, em capítulos anteriores, tá? Porque o /i ele roda o SQL que está dentro de arquivos. Então vamos lá. Bem, então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui para poder pegar, deixa eu pensar aqui. Não, pode ser aqui mesmo. Então, ó, /c fp, não tem nenhuma tabela. Agora eu vou recuperar as tabelas, tá? Ó, /i, qual diretório que tá os meus dados, ó? É o tmp backup. Então eu vou dar um copiar aqui. /i tmp backup /fp, ele já traz para mim tudo. Eu vou dar um enter. Pronto, criou as tabelas, criou tudo, ó. Vou dar aqui agora um comando /dt, ele não trouxe nada. Vou dar um select tudo from cliente, select, né? Ele não trouxe nada. Vou dar um commit. Eu vou sair. Isso é normal. Se eu sair e voltar, ele volta. Se não, ele... Eu vou tentar ir para um outro. Isso. Agora eu vou voltar para aquele lá, tá? Vamos ver se assim resolve. Mas se eu sair e voltar, os dados vão estar lá. Ó, fui, voltei agora. Isso. Então só sair, eu nem precisei sair do PostgreSQL, só fui para um banco de dados, voltei ele, tá? Então, ó, os dados estão aqui, ó. Tá ok? Então,
com o FP, eu tenho que fazer o restore via script, ou dar um barra invertida aí e rodar o script, ou usar o pgadmin e copiar tudo, né, Ctrl C, Ctrl V e rodar, tá ok? E já com FC eu posso voltá-lo com a opção FC, eu posso voltar com pg restore. Aqui é a mesma coisa, aqui é a tabela. Se eu quiser recuperar uma tabela, então eu passo "-t" aqui e recupero a tabela. Tá, se eu quiser migrar, seguir de versões, ó, eu faço um dump all aqui um dump all, depois eu faço um pg restore em cima do arquivo inteiro, tá ok? Por que a porta é diferente? É que eu estou considerando que eu estou rodando dois PostgreSQL ao mesmo tempo. Quando eu rodo dois ao mesmo tempo, tem uns aqui é a porta padrão, esse daqui o outro tem que configurar em outra porta. Eu poderia rodar fazer o backup, pausar o PostgreSQL e rodar a outra versão mais nova e recuperar os dados, tá ok? Bem, exercício. Pessoal, então depois a gente continua, tá ok?